E aí, Landlord, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, o Landlord. Hoje vamos falar sobre os tipos de casas na Inglaterra e qual você deve investir. Já vamos começar falando que não, o governo não pode tomar sua casa, não toma sua casa. Parece doideira, mas eu já até ouvi falar de brasileiros que por que eu vou comprar uma casa na Inglaterra se o governo pode simplesmente ir lá e tomar? Então não, isso aí eu não sei de onde tiraram, mas isso aí não existe. Quais são as diferenças entre leasehold, freehold e share of freehold? Existem outros, mas os principais são esses, então vamos focar, ficar mais simples, vamos focar nos três. Então temos o Vamos começar pelo leasehold. Quando você compra um leasehold, basicamente você está comprando a casa em si e não a terra que ela está em nenhum lugar. Geralmente, leasehold é mais para flats, apartamentos, porém tem algumas casas também. Então, para ficar mais claro, vamos imaginar que isso aqui é um prédio. Então, quando você compra um leasehold, você não está comprando a terra que o prédio está. Você está comprando somente um apartamento. Então, se você compra um leasehold dentro de um prédio, que vai ser um flat, você está comprando o direito de morar lá por um certo tempo. Normalmente tem de 125 anos até 999 anos. Tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos flats que foram comprados com 125 anos há 60, 70, 80, 100 anos atrás. Então hoje ele já está chegando ao final. Quando ele chega ao final, você pode ou refazer a compra e comprar o flat de novo, com uma negociação com o dono da terra, que aqui ele é chamado do landlord. Quando você compra um leasehold, você é o tenant ou você é inquilino, e você faz essa negociação, mas geralmente quando está muito perto do final, ele é considerado perto depois que passa dos 80 anos. Então menos de 80 anos já é considerado um lease curto. Então isso significa que para você estender esse lease, você vai pagar um pouco mais caro. Então, em resumo, o leasehold você compra o apartamento em si e paga um aluguel para o dono da terra que o prédio está sentado nele. Geralmente, o leasehold ele vem com um contrato que tem algumas coisas que você não pode fazer e você tem que pagar também ground rent. Você tem que pagar o aluguel pelo seu prédio estar na terra do dono, do landlord. E você também tem que pagar o service charge. Então o service charge é comparado ao condomínio que você paga. Porém, adicional a isso, você tem que pagar também, muitas vezes, um aluguel onde o prédio está sentado. Então quando você compra um leasehold, você não tem controle sobre o resto do prédio. Somente, mesmo assim, controle limitado, somente sobre o seu flat em si, o seu apartamento. Um dos exemplos do limitado é, dependendo da reforma que você for fazer, você tem que avisar o dono do prédio. Tem algumas coisas que você não pode fazer porque estão no contrato. Então o leasehold, ele é sim mais barato do que o freehold, porém ele é uma opção muito limitada. Então agora vamos para o share of freehold. Então, basicamente, esse share of freehold, ele compartilha o freehold. Se a gente for lá de novo para o prédio, a diferença entre o leasehold e o share of freehold é que no share of freehold, você, além de ter os mesmos direitos do leasehold, você também pode votar e fazer parte no freehold. Isso quer dizer que no leasehold, o landlord, que é o dono da terra, ele toma todas as decisões. Por exemplo, ele pode dizer quanto que é o ground rent, quanto que é o aluguel da terra, ele pode dizer quanto que é o service charge, e ele é o único que faz isso. No share of freehold, se aqui nesse prédio são 3 apartamentos, então os 3 são share of freehold. Isso significa que qualquer decisão, os 3 vão dar sua opinião.
porque além dele ser dono do apartamento como leasehold, eles compartilham a terra onde o prédio está. Então esse aqui é o dono, esse aqui é o dono e esse aqui é o dono. Então os três, quem compra esse apartamento se torna dono quando o share of freehold se torna dono do apartamento e parte da terra que o apartamento está. Então a principal diferença entre o leasehold e o share of freehold é que no share of freehold você tem opções de votar, já não é assim tão ruim quanto o leasehold. Você já tem um certo controle. Ainda assim você não tem tanto controle porque vamos dizer que você quer fazer uma reforma na sua casa. Se os outros dois decidiram que você não pode fazer esse tipo de reforma por algum motivo, você simplesmente não pode fazer. Então o share of freehold ele ainda é melhor do que o leasehold, porém ele ainda não é o ideal. Agora ainda vamos para o principal e o meu favorito. O freeholding, na maioria das vezes, ele é casa. Apartamentos, eles meio que tem que ter o leasehold, ou share of freehold, porque alguém precisa tomar conta das áreas comuns. Então, se os apartamentos for todos freehold, cada um for dono do seu apartamento, ninguém cuidaria da área comum e se tornaria um lugar horrível. Agora, no freehold, geralmente é casa, e você é dono da terra e do ar. Então toda a responsabilidade aqui é sua. O que talvez para uns pode não parecer muito bom, na verdade isso é ótimo, porque você controla, uma vez que comprou, ela é sua e ninguém te toma. Enquanto no leasehold você só pode morar lá por um período, no freehold ela é sua por tempo indeterminado. Ainda existe algumas coisas que você pode e não pode fazer, mas isso é em toda a Inglaterra. Como aqui, eles geralmente de área para área, eles têm uns padrões de casas. Então você não pode simplesmente pegar a sua casa em uma rua e destruir ela e construir do zero, do jeito que você quiser. Porém, internamente você pode fazer o que você quiser. E se você quiser construir algo no fundo, tem as permissões que você precisa ter para isso. Porém, você pode. Se você quiser construir sem permissão, não é um crime. Porém, quando for vender, aquela extensão, o que você construiu, não é considerado. Então, basicamente, você investiu um dinheiro, por exemplo, se você tem uma casa de 2 quartos, constrói um loft ou um quarto a mais, sem as permissões que precisam, a sua casa ainda é considerada como 2 quartos. Porém, o que eu gosto tanto no freehold é que ele te dá liberdade do que você pode fazer. Você não tem service charge, você não tem ground rent. Ela é sua, você tem que fazer as manutenções. Porém, se você faz uma reforma bem feita, quando precisar, as manutenções vão ser muito baixas. E dos três, qual que eu invisto? Qual que é melhor para investir? Bom, eu acho que já ficou claro que é o freehold. Por quê? No leasehold você tem... No leasehold ou no share of freehold, você tem o problema de ser sempre flats, apartamentos. Então, com isso, não é todo mundo que está disposto a morar no apartamento. Entre pagar 500 libras num apartamento e pagar 700 libras em uma casa, eu prefiro pagar numa casa, pela privacidade, por me dar mais espaço. Normalmente um flat ele não tem quintal, geralmente uma casa tem. Algumas até não, mas normalmente tem. Para o meu inquilino, ele não vai precisar, se ele aluga minha casa, ele não vai precisar pagar o service charge, que seria o condomínio no Brasil. E o principal motivo é que, como aqui no leasehold você tem um tempo determinado, significa que a cada ano que passa, seu tempo ele vai diminuindo de quanto você pode ficar no flat. Então, se ele vai diminuindo de tempo, isso significa que o preço também ele vai ficando ou estável ou até diminuir também. Porque quanto menor o seu lease, menor o seu preço que você pode vender. Porque isso significa que se o lease diminui muito, aliás, quanto mais o lease diminui, mais depois eu vou ter que pagar para poder estender isso. Claro que num de 999 anos, isso não faz tanta diferença. Mas ainda assim tem os outros malefícios, que é o landlord no leasehold. Ele pode aumentar o ground rent, ele pode aumentar o service charge, enquanto na casa, no freehold, além de não ter isso, além de não ter o service charge e o ground rent, ele não tem o tempo diminuindo.
possa ficar na casa. Então, o valor da casa ele só vai aumentando, enquanto o valor do flat só vai diminuindo. Então é isso que faz um freehold ser o melhor investimento para mim. Tem muita gente que faz dinheiro com leaseholds, porque como eles são mais baratos, a pessoa compra mais barato, aluga, porque de novo aqui, ó, o aluguel não é tão diferente, lembra? Então um aluguel de um flat de 2 quartos para uma casa de 2 quartos, o aluguel da casa seria um pouco mais caro por ser uma casa, enquanto o do flat seria mais barato. Mas a diferença não é tanto. Porém, na hora da compra, sim, a diferença é grande. Se a casa custa 100 mil, flat de 2 quartos vai custar 60. Então você vai receber quase a mesma quantidade de aluguel por um investimento menor. Então isso te dá mais cash flow, isso te dá mais cash, mais dinheiro todo mês entrando. Porém, se você já segue a gente aqui, você sabe que isso não é muito bom, porém não é tudo que você precisa olhar. Então, em resumo, se você quer um cash flow mais apreciação do imóvel, você deve ir para casa, comprar casa, freehold. Agora, se você só quer colocar o seu dinheiro lá, deixar rendendo cash flow, talvez seria uma opção o leasehold. Bom, então é isso, landlord. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa seu like. Se você é novo no canal, já se inscreve e deixe seu comentário aí, o que você está achando. Isso aí, até a próxima.